Toda honra e de toda glória. Vamos aplaudir a Ele como Ele merece. Erga suas mãos, bata palmas, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Igreja viva, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Quem está firme aí, diga amém. Vale a pena ser de Jesus? Amém. Que bom, né? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia na sua mão. Que bom, você já viu aí perto de você? Essa pessoa está aí ao seu lado, dá um sorriso bonito para ela. Diga algo de Deus para essa pessoa aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos acharam, diga amém. Está lá no telão também. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 6. Somente a parte A eu vou dizer e você vai repetir comigo. E Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Diga, Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Amém. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos e queridas, este texto, ele é um texto que é muitas vezes usado para aquele que não quer muito se dar ao trabalho de estudar a Escritura. Então ele diz, só a parte B do versículo que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas eu quero enfatizar, não isto, mas eu quero enfatizar que o Senhor nos chamou para algo. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, olha, eu tenho certeza que a grande maioria aqui já conhece a Jesus, ou conhece o plano de Deus para a salvação da sua vida. Quando Deus nos alcança através da sua palavra, Ele faz isso com um propósito. Nós não somos salvos por ser salvos. Olha, eu não sou alcançado simplesmente por ser alcançado, mas eu sou sempre alcançado por Deus com um propósito. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo preparado por Deus para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu. Amado irmão, significa que Deus tem um propósito em todo tempo, e em todo tempo Deus tem um propósito. Mas eu quero aqui também dizer que Deus tem um propósito em cada vida. Deus tem um propósito na vida daquela criança que está nascendo agora. Ela ainda não faz conta, não sabe de nada, mas Deus tem um propósito em cada vida. E Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito. E muitos de nós vivemos a vida inteira sem perceber a importância desse propósito. Deus tem um propósito e a expectativa de Deus é que este propósito se cumpra na minha vida e na sua vida. Ele quer que o plano dele seja completo em mim e em você. A pergunta é, nós temos vivido na presença de Deus? Nós já conhecemos a palavra? Nós já sabemos que Jesus nos ama e que Ele morreu na cruz por nós e que Ele levou na cruz os nossos pecados, mas e nós? O que temos feito com o propósito que Deus tem para nós? Nós cantamos uma canção aqui na hora do louvor que fala sobre chamado.
que fala que nós temos um chamado. E a igreja cantou lindamente: eu tenho um chamado. A pergunta é: nós temos cumprido o chamado que temos? Nós temos cumprido ou nós não temos tido tempo para cumprir o chamado? Quando um crente recebe a Jesus, quando alguém recebe Jesus em seu coração, ele precisa colocar Jesus como aquilo de mais importante da sua vida. Até mais do que a família, até mais do que os filhos. Jesus precisa ser para o crente mais precioso do que a família, mais precioso do que os filhos, mais precioso do que a mulher amada ou do que o marido amado. Jesus precisa ser o mais precioso de todos nós. O evangelho é cristocêntrico, significa que Jesus sempre será o centro de tudo. Um culto só é verdadeiro se Jesus é o centro. Se o culto é feito para elogiar simplesmente pessoas, para mostrar as nossas habilidades, para mostrar que a gente é isso ou aquilo, este culto não tem Jesus como centro, então ele não é um culto bíblico. E a vida cristã verdadeira é a vida cristã que Jesus está no centro. Uma vida cristã verdadeira significa que eu tenho meus desejos, eu tenho meus planos, meus propósitos, mas antes de vir a importância dos meus planos e dos meus sonhos, vem a importância dos sonhos de Deus. Depois vem os meus. Primeiro, eu preciso me preocupar em satisfazer a vontade de Deus, depois as minhas. O problema é que hoje muitos de nós somos de Jesus, mas primeiro Deus tem que satisfazer a minha vontade, os meus sonhos, os meus propósitos, para depois, se sobrar tempo, vai vir o tempo dele de realizar os planos dele. Mas está invertido isso, igreja. O propósito é Jesus primeiro, o propósito é o sonho de Deus primeiro. E nesse sentido eu quero dizer, igreja, nós temos cumprido os sonhos, os planos de Deus. Nós fomos alcançados por Jesus para alcançarmos pessoas. Nós somos transformados por Jesus para transformarmos pessoas. Nós recebemos a anunciação do Evangelho para sermos anunciadores de uma nova aliança. Será que nós temos somente sido bons assistentes, só assistindo? Ou nós estamos cientes e temos nos esforçado para cumprir o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida? Talvez você se converteu agora. Eu quero lembrar que há uma comissão, há um chamamento, há uma proclamação do Rei Jesus para todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Qual é essa proclamação? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Isso é Jesus dizendo. Se nós estamos servindo a Deus, nós precisamos nos preocupar com este chamado. Na igreja moderna existe chamado de todos os tipos. Mas eu pergunto a você, o que você está fazendo na igreja? Está gerando uma alma? Está atraindo alguém para Jesus? Muitas vezes nós estamos só confeitando o bolo, irmãos. Nós só estamos enfeitando o bolo, mas de bolo mesmo não tem nada. Nós muitas vezes estamos gastando nossa energia com tanta coisa que não gera vida para Deus, que não acrescenta ao reino. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas e vidas estão indo para o inferno, porque o que nós estamos fazendo não alcança aquelas pessoas. Nós somos chamados. E o texto que nós lemos aqui, que Paulo escreve no meio desta carta, onde ele fala que todos nós, este texto, Paulo está falando sobre o sacerdócio universal do crente. O que é isso, pastor? Sacerdócio universal do crente significa que todo crente, todo nascido de novo, tem um chamado, tem um ministério. Sabe o que significa isso? Que todos nós fomos chamados para sermos ministros de uma nova aliança.
Todos nós fomos chamados. Sabe o que isso significa na prática? Significa que não é só quem senta aqui na frente, não é só quem tem um microfone na mão, não é só quem está num cargo X ou Y na igreja, mas é todos nós que recebemos a Jesus, fomos chamados, temos um ministério e o Senhor quer nos fazer ser usados pelo poder dele. Eu pergunto, nós temos cumprido esse chamado? Todos nós, o verso diz, Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, que a letra mata, o Espírito vivifica. Todos nós fomos chamados para sermos ministros. Ministro é aquele que declara, é aquele que anuncia, é aquele que aplica uma verdade. E nós muitas vezes somos só os assistentes, a plateia. Mas Deus está te chamando para se levantar do seu posto, se levantar do seu lugar e fazer alguma coisa para o reino, e fazer alguma coisa para a obra de Deus. Você pode abrir a palavra aí comigo, num segundo texto, também em 2 Coríntios, capítulo 4. Você está no capítulo 3, vamos lá para o capítulo 4, versículo 1. Nós somos chamados para sermos ministros, nós somos chamados para compartilhar aquilo que está dentro de nós. O tesouro que está dentro de nós é para nós mostrarmos ao mundo. 2 Coríntios 4:1 diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pelo que não pregamos a nós mesmos, mas a quem? Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Nós somos servos por amor de Jesus, amém? Pois Deus que diz: das trevas resplandecerá a luz, que é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, repita comigo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, meu irmão? Diga, eu sou um vaso de barro. Amém? Diga para o seu irmão, você é um vaso de barro. Bem simples. Amém? Porque o melhor deste vaso não está por fora, está por dentro. Dentro deste vaso que é eu e você, tem um tesouro. Tem o quê? Um tesouro. Então diga comigo, eu sou um vaso, e dentro de mim tem o mais precioso tesouro. Que tesouro é esse, pastor? Este tesouro é Jesus, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Este tesouro está dentro de nós. Por fora tem defeitos, por fora tem falhas, por fora tem limitações, por fora tem muitas coisas que não atraem pessoas. Mas quando nós revelamos o tesouro que está lá dentro, todos vão se aproximar. Todos vão se achegar, porque dentro de cada um de nós tem um tesouro que é Jesus. Então qual é esse chamado? É revelar o que está dentro de nós, é revelar aquilo que está governando a nossa vida, é revelar o tesouro que está escondido e que não pode estar escondido
né? Paulo fala, o evangelho encoberto vai ser encoberto para todas as pessoas que serão perdidas, mas nós precisamos trazer à luz o tesouro que está aqui dentro. E nós somos de vaso, nós somos de barro, um vaso de barro que Paulo diz, para que a glória, a excelência não seja nossa, mas seja dele. Para que a honra não seja do vaso, mas seja do tesouro que está dentro do vaso, que é Jesus. Então, amado, nós somos chamados para revelar o que tem dentro de nós. O que tem que estar dentro de nós, irmãos, é o amor de Jesus, é a presença de Deus, é a graça do Senhor. A alegria de um crente tem que ser amar Jesus, demonstrar Jesus às pessoas. Hoje é domingo de missões. O que nós temos feito por missões? Nós temos um exemplo da igreja. A igreja lá no neotestamentário, a igreja lá do Novo Testamento. E eu quero ler aqui um texto com os irmãos. A Bíblia fala que a igreja do Novo Testamento era uma igreja que ganhava almas. Era uma igreja que amava falar de Jesus. E não vivia no tempo bom que nós vivemos hoje. Ela vivia num tempo de muita perseguição. Você pode abrir comigo? Abra a palavra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Atos 5, 42. Nós vamos ganhar almas, e a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, irmãos. Provérbios 11, 30. Porque quem ganha almas é sábio. Quantos acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Verso 42. Quantos acharam aí? Amém? Diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Amém? E todos os dias no templo e nas casas, diga, no templo e nas casas. Nas casas, nos templos, todos os dias, ensinavam, anunciavam Jesus, o Messias. Como diz aquela versão, e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amado irmão, esta era a igreja lá do começo. A igreja lá do começo é totalmente diferente da igreja de hoje. A atitude de cada crente naquela época era uma atitude totalmente diferente do crente de hoje. Então é bíblico a igreja alcançar vidas. Nós vemos shows, nós vemos trabalhos lindos em tantas igrejas, até aqui na nossa, ontem tivemos um congresso maravilhoso, as mulheres estão de parabéns, e Deus seja louvado pelo trabalho que foi feito ontem pelas mulheres, sexta e ontem, um congresso extraordinário. Porém, irmãos, eu vou dizer a você, nós não podemos descuidar de anunciar Jesus. Esse termo templo e casa que Paulo cita, que Lucas, né, o escritor do livro de Atos, ele está citando tempo e casa, mostrando os dois principais locais da população na época. A população de Jerusalém, o maior centro de encontro dela era o templo. Os seguidores de Jesus não iam lá para a parte central do templo, eles ficavam no alpendre do templo. Não era concedido que eles ficassem lá dentro, mas eles pegavam a perada ali do templo e eles sentavam e eles começavam a repetir e a relembrar os milagres, a falar do amor de Deus, a anunciar que Jesus, Yeshua, Hamashia, Ele é o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor, Ele está vivo, e eles diziam. E quando eles eram tocados ali do templo, eles iam para as casas. Olha, não tem problema, nós não podemos estar lá. Olha, os fariseus nos tocaram de lá, não tem problema, vamos para casa. E nós vamos de casa em casa, e nós vamos falar do amor de Yeshua, nós vamos falar do amor de Jesus, nós vamos falar daquele que mudou a nossa história. Então o maior assunto do crente, o crente pode falar de tudo.
crente pode falar de futebol, de novela, de filme, de moda, pode falar de política, pode falar de um tanto de coisa, mas o assunto principal de um crente nascido de novo, o que mais arde em seu coração é falar de Jesus. Quer me fazer sentir mal é quando eu percebo que eu fiquei tanto tempo perto de alguém e eu pouco ou nada falei de Jesus para ele. Isso tem que nos incomodar, igreja. Isso tem que nos incomodar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 42. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. Quem trouxe Bíblia hoje, diga amém. Ô, irmão, nós temos telão, mas o telão não pode fazer a gente ficar preguiçoso, não. Vamos usar a nossa Bíblia, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 42, não, versículo 4. Estou correndo demais aqui, né? Então o desejo evangelístico tem que estar no nosso coração. Tem que estar onde, igreja? Amém? Diga comigo, eu preciso ter desejo de falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Olha aí o que diz esse verso. Vamos lá repetir. Mas os que andavam, eu vou falar e você vai repetir bem forte. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Vamos repetir de novo. E os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmão, olha aqui para mim. Que dispersão é essa? A primeira grande perseguição da igreja cristã em Jerusalém e região. Os crentes estavam crescendo tanto que eles agora viraram alvo de perseguição. Perseguição. E então, irmão, o governo da época, manipulado, né, influenciado pelos religiosos da época, e manipulava a opinião pública. Parece com alguma coisa que está acontecendo no Brasil hoje? Não, né? Então tudo estava sendo preparado para calar a boca daquele grupo de crentes. E a maneira de calar a boca era lei. Mesma coisa dos dias de hoje, lei. Está proibido pregar isso aqui. Está proibido falar de Jesus. Leia o livro de Atos, você vai ver. A história, ela, irmão, não tem nada novo, ela só se repete. E aí, não pode falar. E se falar, vai preso. Vamos prender os cabeças. Aí prenderam os cabeças. O anjo foi lá e tirou ele. Prendeu de novo. O anjo foi lá e tirou ele. Irmãos amados, a coisa está desse jeito. E a Bíblia está dizendo que a perseguição em Jerusalém cresceu tanto, que os cristãos agora estavam sendo presos e arrastados para a prisão. Mulheres, crianças, todos perdiam o direito até a posse. O que eles tinham eram perdido, eles eram presos. E para não serem presos, o que a comunidade de crentes ali, o que começou a fazer, eles dispersaram, ou seja, eles se espalharam, eles fugiram, cada um caçou um rumo e fugiram. Alguém diria assim, esse povo então eram uns covardes, porque se eles fossem valentes mesmo, tinha ficado lá. Não, mas aquilo era um propósito de Deus. Cada um fugiu por um rumo. Mas sabe o que mais marcava? É que no meio do caminho, eles fugindo para algum lugar, se eles tivessem a oportunidade de encontrar com um desconhecido, eles mesmo correndo o risco de serem presos, eles paravam e anunciavam a palavra. Falavam de Jesus. É como Jesus disse: ide, indo, se vocês forem, então anuncie. E eles então estão indo. Mas eles encontram alguém e eles falam de Jesus para aquele alguém. Amado irmão, olha o ímpeto, olha a energia, olha a decisão, o foco em missões que a igreja sempre teve e a igreja perdeu. Hoje o crente vem na igreja ele quer ver um bom show no altar. Ele quer ver uma boa música, um bom louvor, um pregador daquele descolado, aquele pregador, papá. Aí a gente, às vezes o pastor fica desesperado. O que eu vou dar para esse pessoal? Eu tenho que fazer, arrancar uma alegria desse povo. Eu tenho que falar, irmão, é por isso que está cheio de pastor com problema de cabeça. Está cheio de pastor querendo entregar o ministério. Eu vou andar por aí e esperar Jesus chegar. Porque na realidade o foco mudou.
O foco antes era agradar Jesus, agora o foco é agradar a gente. Vou para outra igreja, porque essa igreja não me agrada muito não. Vou para outro canto, porque essa palavra não me agrada muito. Eu queria ouvir sobre outra coisa. O foco mudou, meus irmãos. Então eu quero lembrar você que a igreja debaixo de luta, de perseguição, o foco era o mesmo. Nós estamos correndo risco de vida, vamos fugir, vamos fugir. Opa, mas peraí, tem alguém aqui no caminho. Você já conhece Jesus, sabe Yeshua, aquele que foi morto alguns anos atrás e 40 dias ele apareceu mesmo depois de sua morte. Ele foi elevado aos céus e ele disse que vai voltar para nos buscar. Ele é o único que pode nos salvar. Aliás, ele é o Messias prometido pelos profetas. Ele é o Messias anunciado pelos reis, profetas, juízes. Eles falavam da palavra, eles falavam de Jesus. E a coisa era difícil, irmãos. Era difícil por quê, pastor? Sabe por quê? Porque tinha vezes que eu estava com meu amigo hoje e nós estávamos ali pregando, falando do amor de Deus. Aí amanhã eu ia procurar o meu amigo para continuar a caminhada. Olha, e alguém dizia, ele não vai vir. Por quê? Não, porque ele foi morto ontem. Por quê? Porque ele falou de Jesus. Irmãos amados, nós precisamos ter foco em Jesus, foco no Senhor. Nós precisamos. Irmãos, se isso não arder no seu coração, eu te aconselho a converter de novo. Porque aquilo que arde no coração do crente é Jesus. Se Jesus não for o mais importante da sua vida, você precisa sentar num canto e falar: Jesus, o que está de errado comigo? Porque todo crente, ele tem que amar falar de Jesus para alguém. Ele tem que doer nele, saber que tem alguém tão perto e que não tem alguém para cuidar e ajudá-lo a caminhar para Jesus. Amados irmãos, e como eu cumpro esta palavra, e como eu cumpro esse chamado? Irmãos, eu cumpro esse chamado com tudo aquilo que Deus me deu e com tudo aquilo que Deus pode me dar. O que Deus me deu? Deus me deu habilidades, Deus me deu talentos. Quem é que tem um talento aí? Estou falando talento, dinheiro lá da Bíblia não, estou falando talento. Quem tem um talento? Deixa eu ver os talentosos aí, balança a mão aí, deixa eu ver. Que maravilha, hein? Chamar você para tocar uma música aqui para mim agora. Estou falando só desse talento, né, irmão? O que é talento? Talento é uma habilidade especial que você comprou na esquina? Não, você adquiriu ela gratuitamente, ela veio. Tem menino que senta e com 2 horas ele está tocando uma música. Tem meninos que ele vem para uma aula de teatro, de jogral, ele rapidamente decora, olha, 3 páginas ele fala de cor. Talento natural. Dramaturgia, né, irmãos? Ali, encenar. Talentos naturais. Deus já nos deu. Isso veio de graça. Veio de graça. Aquilo que Deus nos deu, irmãos, é aquilo que Deus quer usar. É aquilo que Deus vai usar. Irmão, e eu vou dizer, talvez você esteja assim: eu estou tão com problema que eu não tenho talento nenhum, eu sou um destalentado, pastor. Tem destalentado aqui? Não tem problema se você se acha um destalentado. Não sei se existe essa palavra, né? Mas estão inventando tanta palavra hoje em dia, vou inventar essa aí. Destalentado, se você se sente assim, não se preocupe. Jesus tem uma sacola grande, cheia de talento para distribuir. É só buscar que Ele derrama. Não é isso que a Bíblia diz? Dons de socorro, dons de cuidado, dons de conselhos, dons de sabedoria, dons de poder. Olha, irmãos, Deus tem muito para dar ainda. Então eu digo a você, não há desculpas. 2 maneiras de nós cumprirmos esse chamado. Primeiro, pregando, diga pregando. E como que eu prego? Falando, abrindo a boca para falar. Mas tem uma coisa muito mais profunda nessa aí. Eu também posso pregar sem falar nada. Sem falar
E eu digo a você, a maneira mais poderosa de se pregar o evangelho não é falando. Isso não pode servir de desculpa para a gente ficar na nossa. Não, eu não vou falar nada não, porque o pastor falou que falar não é tão poderoso assim. Não, irmão, eu quero dizer que não adianta falar se eu não demonstrar isso com a minha vida. Sabe o que dá mais poder à palavra falada? É o exemplo vivido. Se você é aquele crente que todo mundo olha para você, mas quem encosta em você vê que você é uma propaganda enganosa, que você por fora é uma coisa, ali perto da igreja é uma coisa, depois você não é nada. Você é um mentiroso, um falsário, um desonesto, um preguiçoso. Ali, irmãos, então é melhor que você nem fale nada, porque a sua vida não abona, não confirma o testemunho da sua boca. Então eu preciso entender que eu posso anunciar Jesus com a minha boca. Falar é importante. Todo mundo fala aí? Diga amém. Amém. Então falar é bom demais. Fale de Jesus. Fala com o seu irmão, fale de Jesus. Amém, meu irmão? Fale de Jesus. Eu acho que é Spurgeon que fala, né? Pregue o evangelho, se possível, use palavras, né? Mas pregar com a vida. Pregue com os exemplos. Pregue a palavra com exemplos, com atitude, com modos de vida. Sabe, irmão, isso fala mais forte do que palavras. O mundo está cansado de ouvir Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Mas aquele que está dizendo Jesus te ama tem um péssimo exemplo de vida. Surpreenda a pessoa sendo simplesmente um crente fiel ao Senhor. Quem me entende, diga amém. Uma maneira de nós comunicarmos o evangelho é servindo. Então eu posso anunciar e eu também posso servir. Diga para o seu irmão, você está precisando de alguma coisa? Olha para ele e fala, você está precisando de alguma coisa? Fala com ele, eu estou à sua disposição. Quem é que fala isso com a gente? Quando você chega no hotel, quem já ficou lá no hotel? Quando você chega no hotel, o cara chega perto de você, todo arrumadinho, e ele fala o quê? Pois não, senhor, senhora, nós estamos à disposição, sejam bem-vindos nas nossas instalações aqui. Não é isso, mais ou menos isso? Não é? Sim ou não? Quem já foi naqueles restaurantes chiques aí? Amém? Tem gente que vai, aqui na igreja tem uma turma aí, que é a turma do Baby Beef. Agora eles já estão trocando Baby Beef, tem um aí mais famosão aí agora. Hã? Bambu? Hã? Coco bambu. Coco bambu. Amém? Amém, Jesus? Esse é o bambambam agora, né? O Baby Beef está meio batido, né? Mas tá caro ainda, né? O marido, quando quer fazer aquele charme financeiro para a princesa, ele, vamos lá no... Como é que é? Coco bambu. Vamos lá no coco bambu. Amém? Aí a mulher sai toda inchada, assim, ai, dá nela ali um tal de janja nela, e ai, e ela vai, esse meu marido é demais, né? E não tem aquela de você levar a mulher nesses lugares e ficar assim, ó, o que você vai pedir? Essa parte aí, isso aqui é ruim demais, e só fala assim, irmão, os mais caros, né? O maridão fala assim, amor, já comi esse troço aqui. Aquela página ali mais cara, eu falei, esse troço ruim demais, como que isso está aqui? Né? Só para economizar o cartão. Amém, Jesus? 6 meses depois está pagando o jantar ainda no cartão. Só pagando o mínimo. Só o mínimo, só no rotativo. Mas voltando aqui. Irmãos, a gente precisa entender que anunciar Jesus também é servir. E nesse sentido, às vezes eu fico refletindo da nossa igreja. A nossa igreja serve a comunidade, mas muito pouco. Você quer ver uma coisa? Nós podíamos estar acudindo essa população aqui, ó, servindo alimento, servindo uma boa sopa, agasalho, chegou frio. Deve ter gente aí que está dormindo colado, porque não tem roupa suficiente para aquecer. Duvide não, deve ter pai ou mãe agarrando o filho para esquentar o filho com o corpo. E a igreja está aqui. O que a igreja pode fazer para a gente pregar? Para pregar também é servir, irmãos. Sirva,
Sirva. Sirva. Ah, pastor, não quer Jesus? Se vocês quisessem Jesus, estava aqui, irmão. Sirva. Tem gente que só vai ser alcançada através do serviço da igreja. Você sabe quem é? As maiores universidades, os maiores investidores na história das universidades, os criadores das maiores universidades, sabe de onde elas nasceram? Do púlpito de uma igreja evangélica. Vai lá para você ver lá, eu sempre quando vou falar esses nomes, eu esqueço os nomes. Qual que é aquela famosona lá da Inglaterra? Harvard, fundada por um pastor. Pode ir lá. As mais poderosas igrejas nasceram no seio, as mais poderosas faculdades dos Estados Unidos nasceram no seio de igrejas evangélicas. Os grandes pensadores e escritores, a grande maioria cristãos. Sabe por quê? Porque na história da igreja, a igreja sempre serviu. A igreja via a necessidade da sociedade e começava a ajudar. Olha, precisa imprimir livros. A imprensa da igreja imprimiu os livros da época. A igreja, aqui nós precisamos de hospitais. A igreja então ia lá e formava hospitais. Ah, precisamos de ensino. Então as escolas, a igreja entrava na escola. Através disso, desse serviço que parece que não está pregando o evangelho, mas havia um propósito atrás daquela atitude, que era o propósito de anunciar o Salvador do mundo, que é Jesus. É verdade que com o passar do tempo, essas maiorias de universidades perderam totalmente o foco cristão. E na maioria delas é proibido falar de Jesus. Tem tudo lá na biblioteca, menos não pode ter Bíblia Sagrada não. Bíblia Sagrada é um livro extremamente nocivo. Infelizmente, né? Essa é a visão. Mas eu posso servir a Deus alcançar o perdido servindo. Nós aqui podemos fazer tanta coisa para servir. Eu vejo um tanto de irmão que fala assim: eu gostaria tanto da gente fazer um trabalho assim. Fala, irmão, quem tem a visão tem a missão. Vamos fazer? Ah, pastor, mas para mim não dá, sabe? Eu não tenho tempo para nada. Nós vamos chegar lá no céu e vamos falar com Jesus. Jesus, olha, eu até trouxe aqui minhas anotações, sabe? Tanta ideia boa, mas não deu. Irmãos amados, em nome de Jesus, vamos servir a Deus. Vamos falar do amor de Deus. Diga para o seu irmão: você tem servido alguém? Amém? Eu quero caminhar para o final dizendo que nós precisamos servir, precisamos fazer. Sai dessa, irmão, de você vir na igreja, só conferir, ficar de olho no relógio. Depois eu apareço aí de novo. Irmão, isso não é evangelho. Eu vou dizer para você aqui, pregue em tempo e fora de tempo. É urgente falar de Jesus. É urgente viver Jesus. É urgente, a sociedade precisa de gente para servir. Sirva, irmão. Ajude. Sirva. Não para a sua glória. Não para tirar uma fotinha. Estou entregando essa cesta que eu vou pôr lá. Vai ser umas 200 curtidas, é o mínimo. Aí tira lá entregando para a pessoa a fotinha, entregando uma cesta básica, para pôr lá e ganhar uns likes, uns seguidores. A glória não é nossa, a glória é... Nós precisamos fazer, meus irmãos. Amém? Eu fico cobrando de mim mesmo. Amém? Preciso fazer mais. Nós precisamos fazer. Quero dizer as desculpas que muitos de nós dizemos: pastor, eu não sei fazer nada. Até aqueles que não sabem fazer nada têm lugar nessa obra. Todos nós, irmão. Você pode, com certeza, você tem alguma área que você é mais simpático a ela, você gosta, você vai se enquadrar mais ali. Eu gosto de fazer isso aqui. Irmão, vou dizer para você, tem um irmão da Assembleia de Deus. Esse irmão, ele sai todo dia, ele é aposentado, ele sai todo dia de manhã. Na pastinha dele, sai lá, leva uma marmitinha, leva uma garrafinha d'água e leva um tanto de folheto evangelístico.
ele é aposentado. E ele sai evangelizando. Às vezes distribui 1000 folhetos um dia. Talvez você diria assim, isso é uma perda de tempo. Irmão, tem gente aqui que foi alcançada através de um folheto. Se for para ganhar uma alma, irmão, vale a pena distribuir 1 milhão de folhetos, porque uma alma é preciosa. É a maneira que ele achou de pregar. Tem um irmão que eu gosto de seguir ele na rede social, o Márcio da Márcia. Ele também é aposentado. E o que ele faz? Ele tem uma caixinha de som dessa amplificada, e ele sai com uma bolsa, a bolsa cheia de Novo Testamento. E ele chega lá, ele põe lá uma boa música evangelística, ele gosta muito de Logos. Aí ele põe lá, né? E ele começa, deixa aquele som gostoso, né? Uma música boa, né? Porque hoje tem música boa crente, boa música ruim crente. Ele põe uma boa música crente e ele deixa a presença de Deus encher a praça. Depois ele vem com aquela voz assim maravilhosa, com muito eco, e ele começa a falar de Jesus. Mas ele não fica lá gritando, não, irmão. Ele fala de Jesus. Sabe, irmãos? E as pessoas param nos cantos e ficam ouvindo ele. E ele fala, agora eu vou orar por vocês. E ele faz aquela oração. A pessoa, você vê assim a câmera mostrando as pessoas lá nos cantos da praça, assim, as pessoas tá passando, ouve, as encolhe assim. Aí você vê gente limpando o rosto, porque foi tocado. Por que eu estou falando dele? Eu estou falando que tem muita maneira da gente falar de Jesus. Tem muita maneira. Quando eu fui lá em Belém, eu fiquei numa célula de um dos homens mais ricos de Belém. Um casal riquíssimo, crente da quadrangular da maior favela de Belém, que é a favela do Guamar, Catedral da Esperança. 12 mil pessoas. Ele é um dos crentes, ele fica lá no meio do povão. Aí o pastor precisava enviar a gente numa célula. Enviou a gente na célula dele. Eu lembro que tinha lançado era a última linha mais completaça do Honda Civic na época. Era aquele Honda dos sonhos. E estava chovendo, porque Belém chove todo dia, né? Às 5 horas da tarde, todo dia a turma lá falou. E é verdade, nós ficamos uma semana, todo dia choveu. E ele foi lá buscar a gente. Aí para chegar no carro dele tinha que passar na lama. E a gente olhou aquele carrão bonito, irmão, aquele carro show. Aí a gente ficava assim e olhava para ele, tipo assim, vai sujar. E ele matou a charada e falou assim, pode entrar do jeito que vocês estiverem. E aí a turma, né, aí o pastorado já tacou o sapato na lama, né? Eu com meu pé 43 já sentei lá, pezão sujo, que não tinha jeito. E eu ficava assim, dava umas olhadas assim no piso do carro. Eu fiz limpinho. E aqueles pezão de mineiro, tudo sujando. Ele deixou a gente na porta daquele hotel, daquele apartamento, daquele prédio que ele mora. Um apartamento por andar, aqueles que o elevador te deixa na sala de estar. Ele só parou assim o carro e falou assim, são meus convidados. Falou, pô, são meus convidados. Mostra para ele o elevador. Aí entramos naquele lugar. Ele é assim, meio japonês. A alegria daquele homem de servir a gente. Ele deixou a gente lá e falou assim, pode subir lá. Eu ainda vou buscar uma alma. Tem uma pessoa que eu estou acompanhando. Foi lá, buscou um homem simples. Nós já estávamos no meio da célula. Ele chegou com o homem lá. Um homem simples, rapaz, sentou lá. Carinho, ajudando, auxiliando, mostrando Jesus para aquele moço. Aquele crente rico podia estar curtindo uma boa hidromassagem naquele dia, porque ele tinha trabalhado. Ele podia estar curtindo, mas ele estava colocando o carro dele na lama, carregando gente que ele não conhece, enchendo o apartamento dele chique de gente que ele não conhece. É a maneira dele servir para alcançar, servir com propósito. O que nós precisamos aprender é servir as pessoas com propósito de apresentar o tesouro que está dentro da gente, que é Jesus. Sirva, e através do servir, apresente Jesus. E eu termino essa palavra lembrando a você que
tudo que você quiser, você pode colocar um propósito para apresentar Jesus. Sabe o que eu fico olhando? O ateu, ele vai dar aula e ele deixa, quando ele pode, ele deixa claro que esse negócio de Deus não vale nada, é uma perda de tempo. O umbandista, quando ele vai fazer alguma coisa e se cutucar, ele deixa muito claro que ele segue os guias, os orixás, os exus. Agora, quando é crente, não. Ele é politicamente correto. Eu não posso falar isso aí, sabe o que é isso aí? Minha fé é minha fé. Ô, irmão, se fosse outro, com outra ideologia ou outra fé, ele falaria claramente: eu sou isso, eu creio assim. Nós precisamos, irmãos, mais do que depressa, nos preocupar com o chamado, antes que a gente perca a liberdade. Cada dia tem mais pastores sendo processados por opinião de púlpito, pregação, que é claro na Constituição, que o local de culto é preservado, que aquilo que é ali do culto, as opiniões do culto precisam ser respeitadas. Mas isso hoje no Brasil já está em jogo, já tem gente processada. Então, enquanto nós temos liberdade nesse Brasil, tomara que ela não acabe, está correndo um sério risco. Enquanto nós temos liberdade, fale de Jesus. Amém? Feche os olhos. Querido e bondoso Deus, tua palavra foi anunciada e pregada, e nós pedimos, Senhor, que esta palavra possa encontrar no coração de cada pessoa, Senhor, possa encontrar no coração dessa moça, deste rapaz, deste homem, desta mulher, deste adolescente, possa encontrar um lugar onde ela possa trazer mudança de comportamento, de atitude. Senhor, a palavra minha, ela vai embora, mas aquilo que eu falei que é do Senhor, fique no coração dessa pessoa e que toque profundamente na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus.